Olha, Aninha, vem pra cá porque nós estamos falando sobre diabetes aqui no quadro Você e o Doutor. E eu fiquei assustada com os números. O doutor tá me falando aqui que 2 milhões de pessoas adquirem a diabetes por ano. E o total são 12 milhões de brasileiros que têm essa doença, né, doutor? E sabe, Tiziana, a gente ainda nem contabilizou os pré-diabéticos, ou seja, aquelas pessoas que vão ficar diabéticos e nem sabem que tem essa facilidade para ficar diabético. Nossa, mas doutor, o que é a diabetes? Bom, na verdade, o que é o diabetes? Eu vou explicar com calma para vocês entenderem. No nosso organismo tem uma glândula que está aqui chamada pâncreas. O pâncreas fica atrás do estômago. E o pâncreas produz um hormônio, dentre várias substâncias que ele produz um hormônio chamado insulina. Agora, olha aqui uma coisa interessante. Eu comi, por exemplo, pizza, macarrão, eu bebi álcool, eu comi chocolate. Tudo isso vai para o meu estômago, para o meu fígado e se transforma em glicose. Para que serve essa glicose? Essa glicose serve para entrar aqui dentro da célula. Olha aqui, essa minha célula está fechada, hein? Mas essa glicose, esse açúcar tem que entrar aqui dentro da célula para a minha célula funcionar. Ou seja, para o meu músculo contrair, para eu pensar, para eu caminhar, para eu viver. Só que para esse açúcar, para essa glicose entrar aqui dentro, eu preciso dessa chave chamada insulina, que é o hormônio que é produzido pelo pâncreas. Então, o pâncreas produz esse hormônio, essa insulina vem agora aqui e ela vai abrir o cadeado da minha célula. Então, eu abro a célula e agora o açúcar, a glicose entra lá dentro e aí o que acontece? A minha célula usa esse açúcar e eu posso trabalhar, eu posso fazer atividade física, eu posso fazer tudo. Agora, tem uma doença chamada diabetes que faz com que essa insulina não faça esse mecanismo. Ela não consegue, ela não abre o cadeado. Ela não consegue jogar o açúcar para dentro da célula. E onde vai ficar esse açúcar? Dentro do meu vaso sanguíneo. Então, diabetes é o aumento do açúcar no meu vaso sanguíneo. E nós temos, basicamente, 3 tipos de diabetes. Mas eu vou falar de 2 básicos. O tipo 1, a criança nasce, ou adolescente, e os anticorpos produzidos no próprio corpo da pessoa atacam esse pâncreas, atacam, e esse pâncreas para de produzir insulina, não produz mais. Então, todo o açúcar fica aqui fora, não consegue entrar. Então, a pessoa tem que tomar insulina para o resto da vida. Esse é o diabetes tipo 1, que geralmente dá em crianças e adolescentes, mas pode dar até 30 a 35 anos de idade. Agora, tem o diabetes tipo 2. O que faz o diabetes tipo 2? É o mais leve, é isso? O diabetes tipo 2 é o mais frequente, chamado diabetes do adulto. Como que acontece? O pâncreas produz insulina, que está na minha mão. A insulina vai, mas tem muita dificuldade para entrar aqui dentro. Não age aqui. Por quê? Porque tem célula, tem hormônio que não deixa entrar, da obesidade. E quando não entra, o que acontece? Eu vou aqui do lado, posso passar tudo? Por favor, doutor. Olha o que acontece. Eu comi tudo aquilo que eu falei, comi chocolate, bebi álcool, comi pasta e tal, mas a minha quantidade de insulina que eu tenho no pâncreas não é suficiente para queimar, para colocar tudo isso dentro da minha célula. Então, olha o que acontece agora, num vaso sanguíneo normal, o nosso corpo sempre tem que manter esses pontinhos brancos, que é o açúcar, bem nesse número normal. Quando eu não tenho insulina, olha o que acontece com o açúcar. Olha como aumenta dentro da minha corrente sanguínea. Isso é muito perigoso e isso é o diabetes. Agora, doutor, isso que o senhor está mostrando pra gente acontece dentro do nosso corpo. Por isso, eu acho que é super importante a gente explicar para quem está em casa quais são os sintomas do diabetes tipo 1 e tipo 2. Exato. Então, vamos começar pelo tipo 1. Eu vou chamar uma arte para mostrar para vocês. O primeiro sintoma do 1, muita sede. Mas mesmo que você beba água, você continua com a boca seca, porque teu corpo perde muito líquido. Outro, cansaço rápido, muita fraqueza, porque todo esse açúcar fica fora da célula e eu não aproveito. Outra coisa, aumento do apetite. Eu aumento do apetite e aí eu começo a urinar demais, porque muito açúcar no sangue faz a urina sair. E eu começo a ficar cansaço, emagrecer
ficar cansado, e eu posso até entrar em coma muitas vezes. É E eu mesmo? perco muito peso. E isso, Uau. todos os sintomas do diabetes tipo 1 pode ser progressivo e muitas características são iguais também ao do tipo 2. Importante saber que a criança e o adolescente que estão vendo o programa e os pais têm que tomar cuidado e ver os sintomas da criança. Agora eu vou chamar os sintomas do diabetes do tipo 2, do tipo do adulto, que geralmente perde peso. Come e perde peso por quê? Porque o açúcar não entra na célula. O corpo não consegue produzir. Não consegue produzir, Não perde. usa e joga fora. Isso faz o quê? Você pode ficar com infecções frequentes, A gente viu ali a visão turva. visão turva, os olhos ficam... A fome aumenta demais porque não tem comida lá dentro da célula. O que acontece? O teu corpo abaixa a imunidade, você tem infecções pulmonares, infecções de urina, formigamento dos pés, porque os nervos ficam afetados também. E não cicatriza as feridas, porque não chega o sangue com muito oxigênio no lugar que tem que chegar. Então precisa tomar muito cuidado com 1 e tipo 2. Agora, quem tem que tomar mais cuidado? Quais são os fatores de risco do diabetes? Bom, os principais fatores de risco para você desenvolver o diabetes, primeiro é o histórico familiar. Pai, a mãe, os avós que tiveram diabetes, você pode ter diabetes. Outra coisa importante é o sedentarismo. Pessoas que não fazem atividade física, ficam sentadas o dia inteiro. Tem que queimar, tem que pôr o corpo para funcionar. Outra coisa importante é que o Brasil, o mundo, está ficando mais obeso. Então, quanto mais obeso eu fico, com mais tendência de ter diabetes tipo 2 eu vou ter. E, finalmente, as mães que estão vendo o nosso programa, cuidado, diabetes gestacional, que é o terceiro tipo de diabetes que eu queria falar. As mães grávidas podem desenvolver o diabetes. Eu tive amigas que desenvolveram. E a hora na que o gravidez. neném nasce, a mãe para de ser diabética, ela volta ao normal, mas fica com chance de voltar a ser diabética. Agora, doutor, como que a gente sabe que está com diabetes? Qual o nível de açúcar, né, no nosso organismo para a gente Aninha, ter me dá licença, essa por favor, noção? doutor. Então, Tício, normalmente a gente faz, Aninha, um exame de sangue, que é a glicemia ou a hemoglobina glicada. A glicemia de jejum dos pacientes, normalmente, não pode passar de 99. Então, 99 é o normal. O pré-diabetes, o açúcar no sangue vai de 100 a 125. Pré-diabetes. Tem que ter um nível de atenção ali. Nesse pré-diabetes, se você mudar o estilo de vida, tomar alguns remédios e fizer atividade física, você para, você bloqueia a ação. Mas se você não fizer nada, você pode caminhar para o diabetes, que é o açúcar no sangue ou a glicemia, acima de 126. Então, isso aqui é o diagnóstico que a gente faz de diabetes.